Bom, pessoal, começando agora a nossa aula 10, né? Campo elétrico criado por um condutor eletrizado. Então, o que que acontece? Vocês sabem que qualquer condutor, quando está eletrizado, ele cria um campo elétrico em volta dele. É o caso, por exemplo, lá da nuvem, né? Lembre que eu falei que a nuvem, no caso ela está eletrizada embaixo, negativamente, ela vai ionizando o ar, vai criando um campo elétrico embaixo dela. E esse campo elétrico, como é negativo, né? Tá atraindo, né? Quando é positivo é de dentro para fora. Vocês já lembram disso. E a aula 10 e uma aula expositiva YouTube, ok? Então o que que acontece? Condutor elétrico em equilíbrio eletrostático. Esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático. Significa que nesse caso ele é positivo, então ele deve ter perdido elétrons. Então a voltagem em A é igual a voltagem B, que é igual a voltagem C, que é igual a voltagem D, né? Quando o campo elétrico está em equilíbrio eletrostático, significa que as cargas estão paradas na sua superfície. Não há movimento de cargas, né? Se não há movimento de cargas, não há corrente. Lembrando aí embaixo que o campo E inter, que é interno, é igual a zero. Lembrando que todo campo elétrico dentro de um condutor, na parte interna é igual a zero. Não é à toa que um raio, se cair num carro, a pessoa está protegida, né? Porque o carro é um condutor elétrico e dentro dele o campo é igual a zero. Condutor elétrico em equilíbrio eletrostático. Campo elétrico em qualquer ponto da superfície é perpendicular a ela, né? A superfície. Então, aquelas linhas de campo que sai de um condutor que está eletrizado, né? Por exemplo, esse condutor aqui, ele é positivo, então tem linhas de campo saindo, né? Linhas de campo elétrico saindo da superfície. E essas linhas de campo sempre são perpendicular com a superfície. Sempre estão fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Então, campo elétrico em qualquer ponto da superfície é perpendicular a ela. E o campo elétrico é proporcional à densidade superficial de cargas, né? Que é sigma, né? A gente aprende na física que a letra sigma, a letra grega, né? Que é aquele Ozinho com um chapeuzinho em cima, né? Parece um bonezinho. É carga sobre área, né? Sigma é carga sobre área. Então, a densidade superficial de cargas é carga sobre área, né? Quantidade de carga. E o campo elétrico interno é zero, né? Estão cansados de ouvir isso. Tá aqui o condutor elétrico em equilíbrio, né? Significa, se está em equilíbrio, significa que não há movimento de cargas, não há corrente elétrica. Dentro E é igual a zero, né? Então o campo elétrico interno é igual a zero. E esse campo, né? Observe que essas setas que estão saindo porque é positivo, né? E observe que elas fazem ângulo de 90 graus com a superfície. Então, sempre são perpendicular, as linhas de campo sempre são perpendicular à superfície. Vamos lá, esse campo elétrico aqui, mais detalhes, né? Observe aí a circunferência, né? No caso, uma esfera, né? Imagine aí uma esfera de metal e ela está eletrizada positivamente, né? As linhas de campo estão saindo. E dentro temos o que? Temos E igual a zero. E igual a zero. Né? O campo interno é igual a zero. Aí veja o gráfico aí embaixo. Aí nas ordenadas, né? Que é na Y, tem os valores dos campos elétricos, né? E igual a K, que é a constante, vezes Q, que é a carga, né? Carga do condutor, dividido por x ao quadrado, né? Pela distância ao quadrado. Então, o que que acontece? Observe o seguinte.
ele está dizendo, esse gráfico aqui, ele está mostrando o campo elétrico dessa esfera em função da distância do centro, né? Então, de 0 até R, que é o raio da esfera, o campo elétrico é o que é 0, né? Dentro é 0. Observe aí no gráfico que esse vermelhinho, ele coincide com a abscissa x, né? Ele vai de 0 até R. Então, o valor do campo elétrico é 0. 0. Aí, quando chega na superfície, o que acontece? Quando chega na superfície, esse campo elétrico, mesmo bem na superfície, ele obedece a regra aí, né, de E igual a K vezes carga elétrica sobre R ao quadrado, né? Sobre R ao quadrado. Então, o que acontece? Obedece essa regra. Só que bem próximozinho da superfície, bem próximozinho, esse campo elétrico fica duplicado. Então, vamos resumir. Você sai ali do centro da esfera, campo elétrico é todo tempo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Chegou na superfície, o campo elétrico é esse valor aí, né? E igual a K vezes Q, né? Proporcional à carga que tem na esfera, sobre o raio ao quadrado, né? Que é inversamente proporcional à distância, né? Ao quadrado da distância. Mas aí quando você se afasta da superfície um pouquinho, incrivelmente esse campo elétrico ele fica 2 vezes E, né? Aí depois que você se afasta um pouco mais da superfície, aí ele vira esse gráfico aí que você tá vendo aí em vermelho, né? Quando é maior do que o raio, é esse gráfico aí parabólico, né? À medida que vai se afastando, o campo elétrico vai diminuindo. Mas quando sai da superfície, ele duplica. Aí quando ele se afasta mais um pouquinho, ele obedece esse gráfico aí, que é maior do que R, ok? Vamos ver aqui um gráfico melhor, né? Potencial elétrico, né? A gente estava falando de campo elétrico. Potencial elétrico, que é a voltagem, né? A voltagem é igual a constante vezes a carga, né? Quanto maior a carga, maior a voltagem. E dividido pela distância, que é R, né? Então, quanto maior a distância, menor a voltagem, esse potencial elétrico. Então, potencial elétrico em toda a esfera tem esse valor aí, né? V igual a K0 vezes Q sobre R. Quando chega na superfície, aí ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, caindo, em direção ao infinito. Então, lá no valor D, né, ele tende a 0, entendeu? Então, esse potencial tende a 0 no infinito. Vamos ver aqui esse pequeno exercício, ok? Vamos ver aqui esse pequeno exercício. Exercício 1. Tem-se uma esfera condutora eletrizada negativamente. Então, essa esfera está negativamente eletrizada com carga Q, né? Considere os pontos O, que é o centro, né? A, B e C, que é bem distante, né? B é na superfície e C é bem distante. Se R, o raio da esfera, e K0 a constante eletrostática do meio, então vamos lá as alternativas. Letra A. As cargas elétricas em excesso distribuem-se ao longo do volume da esfera. E aí? Nada a ver, né? Não é ao longo do volume, é da superfície, né? As cargas em Lembre que eu sempre falei que as cargas em excesso, elas se distribuem na superfície, entendeu? É na superfície. Então, o que acontece? As cargas, elas sempre se movimentam na superfície. Então, essa letra A está errada. Letra B. A intensidade do campo elétrico no ponto O é nula. É, verdade. E no ponto A é dada por K. Não, está errado. Qualquer ponto dentro aí da esfera é 0. Então, A também é nula. Então, letra B é errada. Os potenciais, letra C. Os potenciais elétricos em A
e B são respectivamente. Começar A tá errado. A não é nada disso, né? A tá errado. E B, né, o valor que dá aí tá certo, né? K vezes Q da carga dividido por R, né? Que é os potenciais. Então C tá errado. E a letra D, a intensidade do campo elétrico e o potencial elétrico no ponto C, né, no ponto C, são calculados como se a carga Q fosse putiforme e estivesse concentrada no centro da esfera. Olha só, vamos lá. A intensidade do campo elétrico, né, e o potencial elétrico no ponto externo AC, né, ponto externo AC, ou C lá de fora, ponto externo C, são calculados como se a carga Q putiforme estivesse concentrada no centro da esfera. É essa aí, a letra D, né? Lá na física superior tem a lei de Gauss, né? E o que ela diz? Apesar de as cargas se movimentar na superfície do condutor, mas é como se a carga estivesse bem no centro do condutor, entendeu? Então você faz o cálculo, né, do potencial usando as fórmulas como se essa carga estivesse no centro, né? Essa distância C, né, quando você usa lá na fórmula, é a distância de C a O, não é de C a B, é a distância de C a O, que tem embaixo, né, o Dzinho minúsculo. Então é como se a carga estivesse no centro da esfera. E letra E, a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a Q? Não é isso não. Essa diferença de potencial seria se calculasse o valor de A, né? Que a distância tem ali na figura R sobre 2, menos, aí, e a do ponto O é zero, né? Porque a distância é zero. Então, nessa letra E, se botasse R sobre 2 estaria correto, né? Repetisse a forma, botasse R sobre 2 estaria correto, viu? Então é isso aí. Só relembrando, né, que eu acho que não ficou bem, o campo elétrico. Ele é zero, quando chega na superfície, ele chega no ponto máximo e vai caindo, tendendo a zero até o infinito, ok? Vamos lá.